Um jornal de uma grande cidade publicou uma notícia assim triste, uma notícia chocante, que é a seguinte: um negociante distinto acaba de dar um tiro de pistola num vigário de uma paróquia local, de um padre de uma paróquia local. Foi o seguinte: esse negociante distinto, honrado, recebeu uma carta anônima relatando nos mínimos detalhes que a sua esposa o traía com o padre. Mantinha relações íntimas com esse padre. E isso já durava 15 anos. Então, esse negociante chega em casa, reúne todos os empregados e faz um inquérito. Cada um deles confirmou o que só ele não sabia. E foi a partir daí que ele foi lá e atirou no padre. Essa notícia que eu falei que era de uma grande cidade, essa grande cidade é Marsella, na França. Essa notícia foi colhida, foi extraída desse jornal por nada mais, nada menos do que Allan Kardec, que a publicou na Revista Espírita de outubro de 1864. E Allan Kardec publicou essa notícia, como ele sempre faz, sempre aproveita notícias de jornais, de revistas, para nos trazer. Ele extrai a notícia, às vezes publica na Revista Espírita, para extrair um ensinamento à luz da doutrina espírita. Ele sempre fez isso. E muitas vezes, em algumas ocasiões, ele até evoca determinados espíritos envolvidos naquela história. Mas não é o caso dessa aqui. E Allan Kardec, aproveitando essa notícia, faz vamos dizer assim, nos dias de hoje, um quiz. Um quiz. O quiz é o seguinte: qual dos três, ele pergunta, qual dos três é o mais culpado? Veja, o mais culpado, porque os três são culpados. Qual dos três é o mais culpado? A moça, quer dizer, a esposa, o marido ou o padre? E Allan Kardec vai dizer que a opinião pública já deu o seu veredito. Todos nós aqui sabemos quem é o mais culpado. A moça, veja, a moça foi levada pelas artimanhas do padre, foi seduzida pelas artimanhas do padre. O marido, louco de cólera, cego de cólera, cometeu o assassinato. Mas o padre cometeu o crime premeditadamente. Violou todos, jogou na lata do lixo os votos que fez e provocou a desunião de uma família. Então, por isso que Allan Kardec diz: a opinião pública já deu o seu veredito. E por que eu trouxe essa história aqui para a gente? E aqui que está o objetivo dessas reflexões. Eu trouxe essa história para dizer que da responsabilidade de quem conhece as bases do ensino do Cristo. E esse é o objetivo. A responsabilidade daquele que conhece as bases do ensino do Cristo. E eu quero aqui
antes de prosseguir, dizer o seguinte: eu aqui vou desfilar uma série de personalidades. Personalidades. Aliás, eu já desfilei uma, que foi o próprio Allan Kardec. Vou desfilar aqui, fazer desfilar algumas personalidades, para mostrar que essas advertências, essas exortações que eu vou colocar aqui, não são de mim para você. São dos amigos espirituais, são dessas personalidades que vêm nos mostrar, porque esse é um tema, vamos dizer assim, grave. Olha o título. Pelo título já se vê. Responsabilidade de quem conhece as bases do ensino do Cristo. Como eu falei, vou trazer aqui personalidades que vão nos advertir a respeito disso. E eu começo com o próprio Mestre Jesus, o nosso governador espiritual do planeta. Quando ele diz em João, capítulo 13, versículo 17, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Saber e fazer. Se você, o que o mestre está dizendo? Se você sabe, você é bem-aventurado se você concretizar, se você fizer. Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, outra personalidade que eu trago aqui, o benfeitor Emmanuel, vai comentar esse versículo de Jesus, o versículo de João 13, 17, no livro Caminho, Verdade e Vida. E sabe qual é o título? Saber e Fazer. Está lá no capítulo, na lição 49, Saber e Fazer. E ele vai dizer que há uma diferença entre saber e fazer. Há uma diferença. Há uma diferença entre teoria e prática. Não adianta saber e não fazer. E foi por isso que o mestre diz: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. O saber aqui está indicando ter consciência de. Ter consciência de. Outra personalidade que eu vou trazer aqui é André Luiz. André Luiz. Está lá no livro Opinião Espírita. Opinião Espírita. Capítulo 1, no primeiro capítulo. Esse livro é psicografado por dois médiuns, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. As mensagens, as lições psicografadas pelo Chico são de Emmanuel, e as lições psicografadas pelo Valdo Vieira são de André Luiz. E André Luiz traz no primeiro capítulo, Opinião Espírita. Se você puder dar uma lida nele depois, é interessante. E o título, Examinemos a Nós Mesmos, porque aqui é o seguinte: se a responsabilidade de quem conhece as bases do Cristo é grande para esse que conhece, imagine para aquele que conhece as bases do Cristo à luz da doutrina espírita, aquele que detém o conhecimento espírita. Ou seja, há um grau a mais aí, um grau maior de responsabilidade. Um grau maior de responsabilidade. E André Luiz, nesse Examinemos a Nós Mesmos, vai nos propor esse exame. Aquilo que Santo Agostinho fez, está lá registrado na questão 919 de O Livro dos Espíritos, onde ele propõe esse exame de consciência
Quando Allan Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal, então o Santo Agostinho propõe esse exame de consciência, esse exame, essa volta para o interior. E André Luiz começa nos dizendo, olha só, o dever do espírita cristão, olha, espírita cristão. É interessante que esse termo espírita cristão não é de André Luiz, é do próprio Allan Kardec. Espírita cristão, o verdadeiro espírita. O dever do espírita cristão, olha só, muito grave o que ele vai dizer, é se tornar progressivamente melhor. Melhor. O dever do espírita cristão é se tornar progressivamente melhor. É útil verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. E aqui é que vem o ponto crucial. O espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. O espírita que não progride durante 3 anos consecutivos, sucessivos, permanece estacionário. E aí ele faz uma lista de uma série de pontos que nós devemos examinar, cada um de nós. 20 pontos, mas claro que eu não vou aqui passar os 20 pontos. Eu peguei os 4 primeiros, só para a gente ter uma ideia. Então, ele começa. E note que em cada um desses aí tem o advérbio mais, porque o espírita tem um grau a mais de responsabilidade. Então, ele começa. Testa a paciência própria. Então, aqui, o teste da paciência individual. A minha paciência. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Você está mais calmo, afável, compreensivo? É a pergunta. A outra, inquire as tuas relações da experiência doméstica. Faz essa investigação dentro de casa. Conquistastes mais, olha o advérbio, mais alto clima de paz dentro de casa? Investiga as atividades que te competem no templo espírita. Investiga a atividade que compete a você no SEVAC. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? É um exame que temos que fazer. Colaboramos com mais euforia? Pelo visto aqui, pelas conversas que nós tivemos aqui antes, isso positivo. Todos vocês aqui têm euforia quando se encontram aqui. Isso está, esse ponto. Observa-te nas manifestações perante os amigos. Relacionamento perante os amigos. Olha que ele pergunta. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes? Você traz o evangelho mais vivo nas suas atitudes? E por aí vai. Então, se vocês quiserem depois, opinião espírita, capítulo 1, examinemos a nós mesmos. Vamos para outra personalidade que vai nos advertir aqui e nos exortar a respeito desse tema. Agora nós trazemos o irmão X. Depois trazemos de novo o irmão X, ou Humberto de Campos. Está lá no livro Estante da Vida, no capítulo 4. Estão lá reunidos alguns, como aqui no SEVAC, alguns amigos reunidos
em estudo, e eles estavam comentando a respeito da necessidade da divulgação da doutrina espírita, coisa que os centros espíritas fazem, necessidade de divulgar. O objetivo principal de um centro espírita é a divulgação da doutrina espírita, que é a luz da verdade. Quando eles estavam discutindo ali, um dos membros pediu licença, e esse membro foi um antigo orientador israelita, hoje consagrado no mundo espiritual às verdades do Evangelho, pede licença para a turma, para o grupo, a fim de parafrasear a parábola dos talentos que Jesus contou. Então, rapidamente aqui, ele faz uma paráfrase dessa parábola. Então ele começa dizendo: o Senhor da terra, partindo para fora do mundo, chamou 3 dos seus servos e comunicou a eles, atribuiu a eles alguns dos seus bens, os bens do Senhor da terra, dizendo que, participando a eles, que voltaria a reencontrá-los mais tarde no mundo superior. Esses 3 servos, cada um receberam talentos. O primeiro recebeu 5 talentos. Dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. O segundo recebeu 2 talentos, a inteligência e a autoridade. E o terceiro recebeu 1 talento. Sabe qual é? O conhecimento espírita. Partiu, voltou. Quando voltou, chamou os 3 para a prestação de contas. O primeiro se apresentou trêmulo e disse: Senhor, eu errei muito, mas pelo menos eu aqui, dos 5 talentos que o Senhor me emprestou, me colocou a responsabilidade, eu consegui angariar outros 5 nos nossos irmãos que ficaram na Terra, encarnados, que são o trabalho, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão. Depois veio o segundo, falou a mesma coisa: Senhor, eu errei muito, mas pelo menos, Senhor, eu movimentei o teu patrimônio. Desses 2 talentos que o Senhor me deu, que são a inteligência e a autoridade, eu consegui mais 2, angariei mais 2 nos nossos irmãos que ficaram na Terra, que são a cultura e a experiência. Veio o terceiro e disse: Senhor, eu não usei o teu talento, eu o escondi, eu tive medo, eu me acomodei, eu tive medo de usá-lo, medo do Senhor, medo de usá-lo, e aí eu me acomodei. E aí o Senhor ficou entre austero e triste e falou para aquele servidor que ele iria. Os outros 2 iriam também voltar à terra, mas aí em condições muito melhores. Mas este terceiro servidor voltaria à terra, reencarnaria em condições muito piores, porque ele não usou o talento. Não usou o talento. E aí ele até reclama do Senhor. Mas, Senhor, por que tanto rigor? Se a tua lei é de misericórdia e justiça, é de misericórdia e justiça a tua lei, por que tanto rigor? Nisso, os assessores do Senhor o levam para o recomeço, para as sombras do recomeço, como trata aqui o Humberto de Campos. Ele iria reencarnar, mas em condições piores. E aproveitou os assessores e disse: sim, você tem razão. A lei é disciplina
de misericórdia e justiça, mas com uma diferença. E eu gostei desse trocadilho do orientador israelita. A lei é disciplina de misericórdia e justiça, mas com uma diferença. Para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia. Mas, para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Para a lei é disciplina de misericórdia e justiça, para todos, sim, mas tem uma diferença. Para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia, mas para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. E outra personalidade, aliás, a mesma, mais uma vez, Humberto de Campos, e traz aqui no livro Cartas e Crônicas, no capítulo 7. E sabe qual é o título? É exatamente o título das nossas reflexões, Consciência Espírita. O nome é Cartas e Crônicas, o nome do livro, capítulo 7. E uma das cartas que Humberto de Campos responde para esse companheiro encarnado que o questiona sobre um fato que ele acha estranho. E Humberto de Campos responde para ele. O fato é o seguinte. Ele pergunta o seguinte: eu não entendo por que tanta autocensura nas comunicações dos espíritas desencarnados. Por quê? Fulano, melhor ficha de serviço, escreve através de médium, dizendo que não agiu como devia. Cicrano, elevado padrão de virtudes, vem através de médiuns comunicar-se, dizendo que lastima o tempo perdido. Dá a impressão, diz o rapaz, dá a impressão de que os nossos confrades retornam do além, do mundo espiritual, atormentados por terríveis complexos de culpa. Como explicar o fenômeno? E Humberto de Campos, o irmão X, vai dizer para ele: meu amigo, é o seguinte, eu nutro pelos espíritas a mais enternecida admiração. Infatigáveis construtores do progresso, obreiros do cristianismo redivivo. Eles receberam tanta liberdade para a interpretação dos ensinamentos de Jesus que, sinceramente, no mundo eu não conheço pessoas de fé mais favorecidas de raciocínio ante os problemas da vida e do universo. E assim, com esse grande cabedal de conhecimento, é justo que eles tenham a preocupação de realizar muito e sempre mais. Mas, olha, realizar muito e sempre mais. É a consciência espírita. E aí, para ilustrar isso aí, o próprio Humberto de Campos vai relatar, nos trazer um episódio, e é real esse episódio, que aconteceu com Allan Kardec. Allan Kardec, quando reunia os textos de que nasceria mais tarde o Livro dos Espíritos, certa noite, antes de dormir, antes disso, ele estava impressionado, ele tinha ficado impressionado com um sonho que Lutero teve. Lutero, o reformador protestante da reforma, iniciador da reforma protestante. Lutero havia sonhado e tinha convicção
de que tinha estado no paraíso colhendo informes da felicidade celestial. Muito bem, Allan Kardec vai dormir e se vê desdobrado, fora do corpo físico. Esse fenômeno é mais comum do que a gente pode imaginar. E imagine com Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita. Se ele não era médium ostensivo, esses episódios ocorriam muito, esses fenômenos. Pois bem, estava fora do corpo e diante de si havia um mensageiro celeste, um espírito superior, sublime, um benfeitor espiritual, junto dele, que o arrebatou, que o levou de chofre, de imediato, a uma região nevoenta, onde gemiam várias entidades, soluços de aflição, gritos de cólera, blasfêmias, gargalhadas de loucura. E ali Allan Kardec pensou, aqui deve estar os tiranos da história. Será que estão aqui os tiranos da história? Meu amigo perguntou para a entidade sublime, estão aqui os crucificadores de Jesus? E aí ele respondeu, o benfeitor espiritual respondeu, não, de jeito nenhum, aqui não estão os crucificadores de Jesus. Os crucificadores de Jesus eram pessoas que desconheciam o mal que praticavam. E por isso, o próprio Jesus auxiliou todos eles a se desembaraçarem do remorso e conseguiu para eles reencarnações, abençoadas reencarnações, para que eles resgatassem os débitos. Tá. Allan Kardec pensou, será que estão aqui os imperadores romanos? Será que são? Sim, porque os imperadores romanos impuseram suplícios à humanidade. Certamente, os suplícios que estão passando aqui, o sofrimento que estão passando esses seres, foram aqueles suplícios que esses imperadores romanos impuseram à humanidade. De jeito nenhum, disse o benfeitor. De jeito nenhum. Os imperadores romanos, pessoas como Calígula e Tibério, não possuíam a mínima noção de responsabilidade. Então, eles foram encaminhados à reencarnação para resgatarem os seus débitos. Então estão aqui os carrascos dos cristãos no primeiro século, de jeito nenhum também. Esses eram homens e mulheres quase selvagens, foram encaminhados à reencarnação para adquirir educação e entendimento. Aí Allan Kardec pensou nos conquistadores da antiguidade, Átila, Aníbal I, Alarico I, Gengis Khan. E antes que ele fizesse nova pergunta, o benfeitor já foi adiantando, leu o pensamento dele e disse, não são esses que você está pensando que estão aqui, porque esses eram seres, eram criaturas sem noção nenhuma de espiritualidade, foram encaminhados à reencarnação para resgatarem os seus débitos. Meu Deus do céu, me diga quem são esses sofredores cujos gritos são de cortar a alma? São aqueles são aqueles plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que deliberadamente fugiram à verdade e ao bem. Especialmente os cristãos infiéis de todos os tempos, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo de Jesus, e que
voluntariamente, por vontade própria, praticaram o mal. Allan Kardec ouviu aquilo, voltou para o corpo, se levantou e foi escrever a questão, uma pergunta que iria formular, iria apresentar na noite seguinte aos orientadores da obra, aos amigos espirituais que orientam Allan Kardec nessa obra. A questão 642. Para agradar a Deus. Para agradar a Deus e e favorecer o futuro, a vida futura, o homem precisa só praticar o bem? Questão 642. E os espíritos respondem, e as entidades respondem: não. Precisam praticar o bem no limite de suas forças. No limite, porquanto responderá por todo o mal que resultar do bem que não tiver praticado. Para agradar a Deus e garantir a sua felicidade futura, bastaria o homem praticar só o bem? Não. Tem que praticar o bem, não praticar o mal, tem que praticar o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que resultar de não ter praticado o bem. Então, meu amigo, diz o Humberto de Campos, com princípios tão claros e tão lógicos, é natural que a consciência espírita, em confronto com as ideias dominantes nas religiões da maioria, seja muito diferente. Muito diferente. E eu me lembrei aqui de um expositor espírita que dizia assim, o espiritismo não é o consolador prometido para mim. O espiritismo é o perturbador prometido, a consciência espírita. Como disse Jesus, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Muito obrigado, Deus nos abençoe.